Senhor eterno Pai, glorioso, bendito Pai, Senhor Deus, dono do presente, do passado, do futuro. Amém. Senhor Deus, aquele que sabe, Pai, de todas as coisas e fez todas as coisas, Senhor. Amém. Te agradecemos, Pai, por ter feito esse dia, por ter nos feito aqui para estarmos em comunhão com a Tua igreja, para estarmos aqui, Senhor Deus, buscando e aprendendo, Senhor Deus, cada vez mais da Tua palavra, Pai. Amém. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, Senhor Deus, fez em nossos corações, Pai, a vontade de adorar ao Teu nome. Porque o Senhor, Pai, nos salvou. Te agradecemos, Senhor. Mas, Senhor, te pedimos perdão por tantas vezes, ó Pai, que nos importamos com coisas deste mundo, que nos importamos, Senhor Deus, em buscar coisas daqui, em vez de buscarmos o que está nos céus. Perdão, Senhor Deus, quando queremos sempre fazer as coisas agora, quando estamos ansiosos, mas fazemos tudo atropelado. Perdão, Senhor Jesus, quando queremos ouvir só aquilo que o nosso coração, que a nossa carne, aquilo que conforta o nosso coração. Sim. Mas perdão, Pai, porque às vezes nós não queremos ouvir a Tua correção, a Tua instrução e a Tua palavra verdadeira. Perdoa, Senhor Deus, os falsos profetas deste tempo, ó Pai, que tem colocado, Senhor Deus, tantas falsas doutrinas, heresias, falsas teologias no mundo e tem colocado no coração das ovelhas. Perdoa esses lobos, Pai, e leva o arrependimento até eles, Pai. Leva o arrependimento a cada vez mais corações, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque não queremos ser rebeldes, Senhor. Não. Senhor, te peço, Pai, para que o Senhor me use hoje, Senhor, para que eu fale aquilo que seja da Tua vontade, para que eu fale a Tua palavra, para que, Senhor, eu não fale aquilo que vem de mim ou aquilo que, Senhor Deus, nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra como chama, Senhor Deus. Amém. Te agradecemos, Pai, por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 18. Essa foi a palavra do estudo, né, de sexta-feira. Me tocou grandemente, né? No estudo eu falei bastante sobre ela e Deus me tocou também para falar ela aqui hoje na igreja, amém? Deuteronômio capítulo 18, dos versículos 19 ao 22. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Então essa palavra aqui nós vemos que fala sobre os falsos profetas. Explica como é que nós vamos reconhecê-los. Aquele que falar em nome de Deus, mas a sua profecia não se cumprir, esse é falso profeta. Mas ele pode falar em nome de outros deuses, mas é falso profeta. E no nosso tempo, há muitos assim. Muitos falam em nome de Deus, muitos falam, mas Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer aquilo. Hoje é só da bênção, né? Não tem coisa ruim, né? Os profetas só pregam bênção, só falam de bênção. Mas onde é que está o arrependimento nisso tudo? Agora eu lembrei, não lembro que capítulo de Apocalipse diz que muitos falaram em meu nome, né? E chamaram Senhor, Senhor, mas eu preguei em teu nome, fiz milagres e etc. Mateus 7. Mas aí Deus vai falar, apartai-vos porque não vos conheço. Esses profetas, como diz ali, o tal profeta morrerá. E não é só a morte deste mundo. É a segunda também, o inferno. E aqui na Bíblia, nós não vemos mas vemos muitos exemplos de profetas falsos assim. Então eu gostaria que os irmãos vissem um dos exemplos, que é o profeta Ananias. Em Jeremias,
capítulo 28. Jeremias, capítulo 28, de 1 a 6, por enquanto. E sucedeu no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo... Isso aqui é um dos profetas do tempo, né? Versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo... Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Lembrando que aqui, Jeremias tinha ido ao templo, ao palácio, com o jugo, né, de madeira nas costas. E aí a Ananias veio dizendo que Deus ia quebrar o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias o profeta. Aqui, ele está dizendo palavras de paz. Ele está falando que vai ficar tudo bem, que eles vão ser mesmo levados lá, mas eles vão voltar, tudo vai voltar ao normal, vai ficar tudo bem. Em 2 anos só. Mas Jeremias já sabia. Deus já tinha dito para Jeremias tudo que ia acontecer de verdade. Então aí a gente disse aqui no versículo 10, no versículo 5, até ironicamente, né? Não no 6. Mas vamos ler o 5 primeiro. Então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta, Amém! Que assim faça o Senhor! Que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos do cativeiro da Babilônia a este lugar. Amém. Jeremias queria mesmo que isso acontecesse. Por quê? Porque o que Deus tinha dito para Jeremias não era paz, não era ficar sem guerra nem nada. Então vamos ir até o capítulo 34 de Jeremias, deixem marcado 28, que nós vamos voltar. Mas aqui no capítulo 34 de Jeremias, dos versículos 20 em diante, diz assim: Isso foi o que Deus disse a Jeremias. E Jeremias sabia disso, por isso ele disse, Amém, que assim seja. Que o povo se arrependa dos seus maus caminhos, né? Entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. Misericórdia. Olha só, o versículo 21. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, o que significa que eles não iriam voltar depois de 2 anos. E nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar essa cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá, porém assolação, de sorte que ninguém habite nelas. E no capítulo 35, versículo 15, diz assim: E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Versículo 17. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o qual que falei contra eles, pois lhes tenho falado, e não ouviram. E clamei a eles, e não responderam. Então, o povo não se arrependia. Jeremias falava, Jerusalém vai ser queimada, Judá vai ser destruída. Vocês vão servir de mantimento para pássaros, vão ser levados para outra nação que não é a sua, com outra cultura, com outros deuses, vão ser feitos de escravos, mas o povo não acordava, não ouvia. O povo se ensurdeceu, se cegou. Por quê?
Porque o povo buscava os profetas que falavam de paz. Porque o povo buscava aqueles que estavam falando o que eles queriam ouvir. O povo não queria ouvir que eles iam morrer, que eles iam ser destruídos, que tudo isso de ruim. E nós somos assim. Nós vamos aonde? Nós vamos nos caminhos mais fáceis. Nós, pela nossa carne, nós vamos procurar aqueles profetas que falam o que nós queremos ouvir. Aqueles pastores que vão pregar que você tem dinheiro, que você vai poder ter dinheiro, que se você der o dízimo tal quantia, você vai ganhar isso e aquilo, que se você comprar tal coisa, você vai ter um carro, vai ter uma casa, vai ter prosperidade. Mas esses pastores não pregam que se você não se arrepender, você vai morrer e você vai para o inferno, como está dizendo aqui. Os pastores não estão pregando o que é para pregar, eles não estão pregando o verdadeiro evangelho. E são eles também que estão deixando a igreja cega, surda. Porque a igreja só quer ouvir o que quer ouvir e não consegue ouvir. Os pastores que ainda estão pregando a palavra de Deus, os profetas que estão falando verdadeiramente o verdadeiro evangelho. O povo, muitas vezes, está do lado, está entre um pastor que prega a teologia da prosperidade e outro que prega sobre o arrependimento. Mas não vai nem ouvir o que está pregando sobre a verdade. Por quê? Está cego e surdo pela ganância, pela soberba, né? Pelo quero mais, quero mais, quero mais. Então, como é que o povo, nessa época, como é que o povo ia saber qual era o verdadeiro profeta? Como o povo ia saber qual profeta ouvir? Ananias, que falava sobre paz, ou Jeremias, que falava sobre guerra? A gente leu no capítulo 18 de Deuteronômio, né? Voltando rapidinho só para dar uma lembrada. Olha, no versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Jeremias repete isso aqui do versículo 7 ao 9. No capítulo 28, voltando para Jeremias. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, Jeremias repetiu o que foi dito em Deuteronômio, claro, com outras palavras, de outra maneira, mas ele repetiu. E Ananias ficou com raiva. Então, o que ele fez? No versículo 10. Então, Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E, mais uma vez, falou que isso ia acontecer com o rei da Babilônia, etc. E aí, no versículo 12 de Jeremias, Deus fala a Jeremias. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo... Vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, julgos de madeira quebraste, mas em vez deles farei julgos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações que servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Jeremias viu que era uma mentira. Então, nós temos que pedir esse discernimento para Deus. Não devemos ficar confiando em qualquer homem. O que nós temos que fazer para saber se a palavra é verdade? Testificar na própria palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, nós não precisamos de homens, nós não precisamos de crônicas, nós não precisamos de filmes para explicar o que está escrito na Bíblia. É bom ter um complemento, um comentário bíblico, é bom ter uma Bíblia de estudo? Sim, mas nós sempre temos que olhar primeiro a palavra. O que a palavra fala aos nossos corações? E aqui... nesse mesmo capítulo ainda,
foi confirmado que Ananias não era o profeta de Deus. Por quê? Voltando mais uma vez ali para Deuteronômio 18, o que é que fala no versículo 21? Não, no versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E foi exatamente o que Jeremias falou, profetizou mais uma vez, no versículo 16 do capítulo 28. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Então vamos ver aqui. Ananias pregou que ia ter paz, que ia só ser 2 anos, e Jeremias pregou que ia ter destruição, que eles iriam morrer, que a cidade ia ser queimada. E ele também profetizou que Ananias morreria no mesmo ano. E o que nós vemos no versículo 17? E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Então, aqui é Deus confirmando. Quem é o verdadeiro profeta? É aquele que acaricia a nossa cabeça, que, fala, não, tá tudo bem errar, não tem nada a ver, não tem problema você pecar, não tem problema fazer isso, fazer aquilo. Ou é aquele profeta que vai dizer, você está errado, arrependa-se e converta dos seus maus caminhos. Glória a Deus. Senão onde você vai parar? Amém? Amém. Então, nós temos que estar vigilantes para não cair nas armadilhas dos lobos e dos falsos profetas, dos falsos pastores, daqueles que só pregam ideologias, teologias, coisas que não estão na Bíblia. Nós sempre temos que olhar para a Bíblia e não para homens. Porque homens, eles podem dizer que você está certo ou que você está errado. Mas você pode estar certo quando ele te diz que você está errado e errado quando ele diz que você está certo. O único que fala a verdade, o único que nos diz no que precisamos mudar de verdade é Cristo. Por intermédio de quê? Da nossa oração, do nosso arrependimento e da palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que estar vigilantes e atentos. Nós mesmos temos que pregar o verdadeiro evangelho. Porque Jesus Cristo está voltando e a igreja não está acordando. Nós precisamos acordar, porque o tempo está acabando. Deus disse que viriam falsos profetas, que viriam aqueles que iriam desviar a igreja do caminho, viriam os lobos em pele de cordeiro. E o que nós vemos hoje? Já chegaram esses falsos profetas, esses filhos do anticristo. Misericórdia. Então nós temos que acordar, despertar a igreja, despertar a noiva. E temos também que orar, sim, por esses falsos profetas, por esses lobos, porque eles precisam do arrependimento de Cristo. Deus deu a salvação para todos. Amém. E se Ele está voltando, é porque Ele quer que a sua igreja se fortaleça e cresça em fé e em amor por Cristo. Então, sim, até os falsos profetas, até aqueles que já levaram milhares de pessoas, que já até morreram para o mau caminho, esses também precisam de salvação e conversão. Esses também precisam se converter dos maus caminhos. Não é só porque eles fizeram muito mal que eles merecem estar, onde eles estão. Claro que todos nós merecemos, mas por isso que Jesus veio para nos salvar. E Ele veio para salvar todos, então nós não podemos fazer acepção de pessoas. E é isso, amém? Então, o que nós vemos, a palavra-chave aqui é que nós temos que nos arrepender, porque o tempo está próximo. Acordar e alertar a igreja, porque falta pouco. Amém? Agora falta pouco. Então estejamos firmes na palavra de Deus. Não caiamos nessas armadilhas que o mundo nos faz. Não nos apeguemos a coisas daqui. Nos apeguemos a Cristo e a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.